Professora, eu não sei relacionar o meu repertório com o meu tema. O que que eu faço? Bora lá que eu vou te ajudar, mas antes a gente vai ter uma aula de matemática. Aí você deve estar se perguntando: poxa, a professora é professora de redação e ela vai ensinar matemática? Vem comigo que você vai entender por que a gente vai usar matemática aqui nessa mini aula. Eu costumo dizer sempre que o tema é um problema e o problema nunca é uma coisa legal, não é verdade? Ele sempre vai ser negativo. Guarda essa informação. Beleza, então a partir daí, você sabendo que o tema sempre é um problema e ele é negativo, a gente vai ter dois tipos de repertório: o positivo e também o negativo. Então, se eu digo assim, conforme a Constituição Brasileira de 1988, todos são iguais perante a lei. Esse repertório é algo legal ou é algo ruim? Comenta aqui pra mim. Com certeza você disse que ele é algo positivo, porque a gente está mostrando que, na teoria, todo mundo é igual perante a lei, não vai ter distinção. Então, ele é um repertório positivo. O que eu havia falado? O tema sempre é um problema, ele é sempre negativo. Então, eu tenho positivo com negativo. São sinais diferentes. Não foi isso que você aprendeu lá em matemática? Então, a partir daí, na hora que você for relacionar o repertório com o tema, você vai mostrar para o corretor que o repertório e o tema, eles são diferentes. Então, você vai começar a segunda frase do seu parágrafo de introdução com palavrinhas que demonstrem essa contraposição, essa oposição. E isso você já aprendeu lá na aula de gramática, quando você estudou as orações adversativas. Então, você pode usar aí, por exemplo, um entretanto, todavia, contudo, no entanto. Pegou essa dica aí? Bora pra segunda dica. Agora, a gente vai ver quando o repertório for negativo também. Então, negativo com negativo daria positivo, não é verdade? Mas eles têm sinais iguais, então eles são coisas iguais, são coisas idênticas. O tema sempre é um problema, que é negativo, e o repertório também é negativo. Bora ver um exemplo? Vamos pegar o exemplo do tema do Enem, que foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. É algo ruim, porque a gente mostra aí o preconceito em relação às pessoas que possuem doenças mentais, e vamos pegar aí um filme muito conhecido, que é o Coringa. O filme O Coringa retrata a personagem principal, que possui transtornos psicológicos e, a partir disso, sofre preconceito com as pessoas que estão ao seu redor. Perceba que essa introdução aí que eu fiz, da primeira frase da introdução, né, do parágrafo introdutório, que mostra que o filme tem uma pessoa que está sofrendo preconceito por ter transtornos mentais, também tem a mesma ligação com o tema, que é o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, tanto o repertório quanto o tema são negativos porque mostram uma coisa ruim que acontece na sociedade. A partir disso, eles são iguais, você vai utilizar conectivos que mostrem que eles são idênticos. Então, você pode usar semelhantemente, de maneira análoga, de maneira idêntica. Com essa dica aí, então bora fechar essa mini aula explicando agora o porquê de utilizar isso e como finalizar essa segunda frase do parágrafo introdutório. O repertório, ele sempre precisa ser produtivo. E é agora que você vai mostrar. Depois de você mostrar para o corretor que o repertório e o tema são iguais ou eles são diferentes, você tem que explicar o porquê disso. Por que eles são iguais ou por que eles são diferentes. E dessa maneira é que você vai utilizar uma vez que, porquê, pois, visto que. Eu vou deixar aqui um exemplo para você pegar como é a introdução utilizando essa aula de repertório relacionada ao tema. Entendeu como relacionar o repertório com o tema? Me siga para mais dicas de redação.